O seu deserto é processo ou consequência? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Isso é processo e não consequência. O povo de Israel permaneceu 40 anos em um deserto. Isso não foi um processo, mas sim consequências. Não confunda processo com consequência. São duas coisas muito diferentes. Podemos explicar processo como uma ferramenta que Deus usa. Antigamente, existia uma forma de fazer a colheita, da seguinte maneira: a ferramenta arrastava a planta e quando a planta era arrastada por aquela ferramenta, as sementes se separavam da planta e ali acontecia a colheita das sementes. É assim que o processo funciona. É um acontecimento necessário para obter um resultado. Separar as coisas assim como acontecia no momento da colheita. Consequências são frutos diretos de decisões que tomamos. Podemos ver dois exemplos para ficar claramente diferenciado o que é processo quando passamos por ele e o que é consequência quando a vivenciamos. Jó e Davi. Jó, ele passou por um processo. Quando ele perdeu os seus filhos, os seus 10 filhos, foi um processo. Não foi fruto de uma decisão dele. Quando ele perdeu seus bens financeiros, também foi um processo. Davi também passou por um acontecimento muito parecido. Ele perdeu 4 filhos no total. Mas Davi, ele passou por algo que podemos chamar de calamidade e não de processo. A Bíblia, quando usa o termo calamidade, ela está se referindo a um convite de Deus ao arrependimento. Quando a espada veio sobre a casa de Davi, foi consequência de uma escolha de Davi. Logo após o adultério que ele cometera com Betseba, houve a morte de um dos seus filhos. Depois, nós vemos o primogênito sendo assassinado. Após passar 2 anos, aonde Davi descobrira que Aminon, seu primogênito, tinha molestado, violentado a sua filha Tamar, e ele não fez nada. 2 anos, simplesmente, tudo ficou como se tivesse tranquilo. Mas a consequência da omissão de Davi chegou. E não podemos falar que o assassinato de Aminon foi simplesmente um processo. Não, foi uma consequência. Absalão depois fora assassinado por Joabe. Consequência da escolha de Davi, que aconteceu lá no início da história. Então nós podemos ver que Jó enterrou 10 filhos, Davi enterrou 4 filhos, circunstâncias muito parecidas, mas o processo que Jó passou não foi fruto direto de uma decisão dele, mas o processo que Davi passou ao enterrar os seus filhos não pode claramente ser chamado de processo, mas sim de um acontecimento, de uma calamidade, de um desastre, consequências que vieram pelas suas escolhas de quebra de princípio. Davi também passou por outro evento que também não podemos chamar de processo. Davi
na altura de 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao 17, ele manda fazer um censo do povo, ele escolhe fazer uma contagem. E a intenção do coração de Davi era se gloriar do tamanho do crescimento que houve no povo de Israel. A consequência chegou e não podemos chamar de processo. A consequência foi uma peste, veio sobre o povo de Israel, matando cerca de 70 mil israelitas. Depois, 3 anos de fome e após também 3 meses de pura devastação pela espada do inimigo. Acontecimentos dolorosos, mas não podemos chamar de processo. Simplesmente foram consequências, resultados das escolhas diretas do rei Davi. Outro episódio que Davi passa, e está descrito em Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 19, foi a guerra e a confusão que foi instalada no meio do povo. Simplesmente porque, ao ignorar o abuso da sua filha, ao cometer o adultério, começou a trazer sobre a casa de Davi a espada. E enquanto a espada estava sobre a casa de Davi, a tragédia não ficou somente na casa de Davi. As consequências da escolha de Davi também chegou ao povo. De que forma? De muitas formas, e uma delas foi quando Absalão, seu filho, escolheu tomar o trono de Davi, trazendo divisão, confusão no meio do povo de Israel. Com certeza, muitas dores de cada acontecimento relatado aqui foi passado, sofrido por Davi e por Jó. Mas Jó, no final do texto, da história de Jó, no final do livro de Jó, nós podemos ver que Jó declara: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus de outra forma. Aconteceu um resultado diante do processo de Jó. Davi, homem segundo o coração de Deus, todas as dores que ele passou pelas consequências de suas escolhas, que trouxe sobre ele, sobre a casa dele, sobre o seu reinado e sobre todo o povo de Israel. Naquele momento, a calamidade foi um convite ao arrependimento, para que ele pudesse, o próprio Davi, gerar uma mudança de dentro para fora. Então, por isso, podemos ver com clareza que processo é uma ferramenta que Deus usa e consequências geram calamidades, dores profundas, consequências desastrosas. Mas se não houver arrependimento, não trará o resultado que levará glória para Deus.